Bezerra Hashem, da Field Hetz, tá de Tmurá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Shalom Aleichem. Estamos da Field Zayin Amud Bet, na penúltima linha, Amarmal. Vimos uma breta no jogo passado. Vamos revisar. A breta começou dizendo que se a pessoa tem um sacrifício, fêmea, ele santificou essa fêmea grávida, então também o filhote se santifica. E, de modo geral, a pessoa sacrifica também o filhote. E também no caso da Tmurá, a pessoa tem um sacrifício e diz um outro animal laico é Tmurá, é substituto do sacrifício, então a Tmurá se santifica e é sacrificado também, além do sacrifício original. Disse a Breda, será que com relação a todos os sacrifícios essa é a lei, que o filhote é sacrificado, a Tmurá é sacrificada? Falou a Breda que não. O Pasuk limita Arak, em alguns casos sim, em alguns casos não. Pergunta a Gemara, Vlademan, o que se aprende desse Irak? Ou seja, poderia pensar que um filhote é sacrificado, fala o Irak que não. Qual é a novidade? Sobre qual o caso de sacrifício? E deu lá, Zaharu velav baruludeu. Não pode ser que se trata do sacrifício de Olá, porque a Olá é macho. E quando a gente se trata do filhote do animal, é da fêmea, que foi santificada grávida. Então não se trata da Olá. Quando a gente menciona aqui o filhote. Não faz sentido falar que se trata do filhote do Hatat, porque já temos uma Alachá Lemoshe Sinai para isso. Vimos os dapim passados, Hamesh Hataot Metot, tem alguns sacrifícios de Hatat que não podem ser sacrificados, são deixados para morrer. Um deles é o filhote do Hatat. O Hatat é fêmea, normalmente. Então já sabemos da Alachá Lemoshe Sinai que o filhote do Hatat não é sacrificado, não temos que aprender isso de Irak Kodashecha. Então, talvez se trata do Hasham e de Hasham. Ou seja, aqui vamos passar para Tmurá do Hasham. O Hasham também é macho. Então talvez se trata da Tmurá do Hasham. Então, Gumiri lá de Leireiasa. Já sabemos da Alachá Moshe Sinai que a Tmurá do Hasham não é sacrificada. De Kolshu de Hatat Meta, Be Hasham Roa. Porque já temos a Alachá Moshe Sinai que diz que sempre que num caso do sacrifício de Hatat, o animal é deixado para morrer, no caso do sacrifício de Hasham, que está na mesma situação, o animal não é sacrificado, ele se torna defeituoso e depois é resgatado. Então, explicando melhor, a Gemara sugeriu, talvez o Pasuk Rak Kodashecha veio dizer que a Tmurá do Hasham não é sacrificada. Fala, mas já sabemos disso da Alachá Moshe Sinai. A Tmurá do Hatat é deixada para morrer. É um dos 5 Hataot Metot. Um dos sacrifícios de Hatat que não são sacrificados, não podemos ter nenhum proveito, são deixados para morrer. Um deles é a Tmurá do Hatat. Conforme essa regra da Alachá Moshe Sinai, se o Hasham está na mesma situação, ele não é sacrificado. Ele é levado para o pasto, esperamos que ele se defeitue e ele é resgatado. Então, já sabemos que a Tmurá do Hasham não é sacrificada. Não precisamos aprender isso do Pasuk. Então, Leolam Bechatat. Agora volta atrás. O Pasuk Rak Kodashecha veio sim falar a lei do filhote do Hatat e da Tmurá do Hatat. Veilchet Agmir Elalemita, Kralemaut Elakravá. Fala a seguinte explicação. A Alachá Moshe Sinai, a lei que a gente recebeu por tradição desde Moshe Rabbeinu, diz que no caso da Tmurá, do Hatat e do filhote do Hatat, deixamos para morrer. Ou seja, que a priori não são sacrificados. Eu poderia pensar que se foram sacrificados, o sacrifício valeu como um Hatat. Poderia pensar que a priori não sacrifique, deixe o animal morrer. Mas eu poderia pensar errado que se Bedievet, se aconteceu que sacrificaram a Tmurá ou o filhote do Hatat, o sacrifício de Hatat valeu. Fala o Pasuk Rak Kodashecha que o sacrifício de Hatat nesses casos não vale. Assim a Gemara explica aqui. Fala aqui não. Ve'a behatalia. Uma coisa depende da outra. Uma coisa leva a outra. Kema delemita asla mimeira lokarva. Uma vez que a gente já aprendeu que esses hataot são deixados para morrer, isso é sinônimo que o sacrifício não pode acontecer e o sacrifício não serve para nada. Então não temos nada o que fazer com esse animal, nem mesmo o Bedieve do sacrifício vale. Então por isso o Hatat é deixado para morrer nesses 5 casos, como
a Tmurá e o filhote. Então isso é sinônimo que o Hatat não vale, se mesmo o Bedieved sacrificado não serve para nada. Então já sabemos disso da Halachá de Moshe e Sinai, então volta a pergunta, o que se aprende de Irak Kodashecha? Ela ilcheta lechatat, vekra lemaut et murat Hashem. Então, outra possibilidade. A Halachá de Moshe e Sinai veio dizer que a Tmurá do Hatat, ou o filhote do Hatat deixado para morrer, o sacrifício não vale, isso já está dito na Halachá de Moshe e Sinai. O Pasuk Rak Kodashecha veio dizer a lei da Tmurá do Hashem, para dizer que se a pessoa fez a Tmurá do Hashem, pegou o Hashem e trouxe um animal laico, diz que esse animal laico é substituto do Hashem, fez a Tmurá, essa Tmurá, mesmo que é sacrificada, não serve como sacrifício, é um sacrifício inválido. Isso que se aprende de Rak Kodashecha. Poderia pensar que o sacrifício Bedieved vale, fala Rak Kodashecha que não. Fala que não, agora rejeita isso. Hanami ilcheta gmirela. Também isso já foi dito na outra halachá de Moshe e Sinai. Damri kol shebechatat meta be'asham roa. Essa outra halachá de Moshe e Sinai associa entre o Hatat e o Hasham. Não exatamente, mas associa. Quer dizer, sempre que temos um caso do Hatat que é deixado para morrer e o sacrifício não vale, no caso do Hasham, o animal é levado para o pasto, esperamos que ele se defeitue e depois a gente faz o resgate. Transfere a santidade desse animal defeituoso para dinheiro, por exemplo, outro animal. Então, assim como no caso do Hatat, mesmo que o sacrifício é feito, não serve para nada, é um sacrifício inválido, no caso do Hasham é a mesma coisa. Então a gente já sabe daqui que a Tmurá do Hasham, não só que não pode ser sacrificada. Se for sacrificada, o sacrifício é inválido. Já sabemos isso da Halachá de Moshe. Então volta a pergunta, o que se aprende de Irak Kodashecha? Elakrami ba'alei de'yavar o makrif, cai be'aseh. Agora, conclui. Uma coisa é dizer que a Tmurá do Hatat, o filhote do Hatat, a Tmurá do Hasham não podem ser sacrificadas e o sacrifício não serve para nada. Outra coisa é dizer que a pessoa transgride uma mitzvah se ele sacrifica. Então, da Halachá de Moshe e Sinai a gente aprende que o sacrifício não vale. E do Pasuk Rak Kodashecha vem dizer que nos casos que podemos sacrificar muito bem, vamos sacrificar o filhote, vamos sacrificar a Tmurá, como no caso do Shlamim. Nesses casos sim, Rak Kodashecha, só nesses casos. No caso de Tmurá do Hatat, filhote do Hatat, Tmurá do Hasham, se a pessoa sacrificou, ele transgrediu a mitzvah. Transgrediu a mitzvah tasseh. Rebbe Akiva omer no tzarich, hu karev, ven tmurato kreva. Rebbe Akiva trouxe um outro pasuk. Hasham hu. Aparentemente o que Rebbe Akiva veio dizer é que de Hasham hu a gente já vê que nem sempre a Tmurá é sacrificada. O Hasham é sacrificado, Hasham hu, mas não a Tmurá. Isso que aparentemente Rebbe Akiva veio dizer. Não precisa aprender isso de Rak Kodashecha, como a opinião anterior. Bruno, lama likra. Vai ir lá. Por que Rebbe Akiva tem que aprender isso do Pasuk Hasham hu? Que a Tmurá do Hasham não é sacrificada? Já vimos dois que é Malachá Moshe e Sinai. Recebemos por tradição desde Moshe Rabbeinu essa lei, que a Tmurá do Hasham não é sacrificada. Não precisamos aprender isso de Hasham hu. Então o que Rebbe Akiva aprende de Hasham hu? Realmente Rebbe Akiva aprende outra coisa. Ela Kralamali, me bale le que Ravuna da Maravuna, veio dizer a lei de Ravuna. Hasham shenitak lereia, os chatostam, kasher de shemola. Fala Ravuna. Digamos, a pessoa pecou e tem que trazer o sacrifício de Hasham nesse caso de pecado. Ele santificou o Hasham e o dono morreu. Então, a lei é que o Hasham não pode ser sacrificado. O que acontece é que o Hasham vai ser levado para o pasto. Vamos esperar que ele se defeitue lá, um defeito permanente. E ele vai ser resgatado. Vamos transferir a santidade desse Hasham para dinheiro. E com o dinheiro, vamos comprar um sacrifício de olá. Quando o Hasham não pode ser sacrificado, como nesse caso, ele será designado ao sacrifício de olá. Ou seja, que o dinheiro do resgate do Hasham vai ser usado na compra de um sacrifício de olá. Faravuna, seguindo esse raciocínio. O que acontece se o dono do Hasham faleceu? Levaram o Hasham para o Bet HaMikdash e abateram o Hasham lá. Faravuna,
esse Hashem vai ser sacrificado como Olá. Mas, Nitak indo, Nitak lo, isso é só se o Hashem já foi designado para Olá, já foi levado para o pasto para ser defeituado, e aí para ser resgatado para o sacrifício de Olá. Se o Hashem já foi designado a Olá e foi abatido no Bet HaMikdash, ele pode ser sacrificado como Olá. Antes disso, antes que o Hashem foi designado para Olá, abateram no Bet HaMikdash, ele não pode ser sacrificado como Olá. Digamos, o dono faleceu, o Hashem sobrou. Não foi levado para o pasto ainda, foi levado para o Bet HaMikdash e abatido como o sacrifício de Olá, não pode ser sacrificado como Olá. Somente se ele já foi levado para o pasto, já foi designado a Olá, sendo levado para o pasto, aí se ele foi abatido no Bet HaMikdash, pode ser sacrificado como Olá. Mas antes de ser levado para o pasto, não. Mas qual o motivo dessa lei? Por causa de Hashem Hu veio dizer Be'avayatoye. Esse Hu veio dizer que a situação do Hashem continua. Ou seja, veio falar que mesmo se o dono faleceu e o Hashem não pode ser sacrificado como Hashem mais, ele continua na situação do Hashem, em nome do Hashem, até ser levado para o pasto. Então, se não foi levado para o pasto ainda, foi abatido no Bet HaMikdash, não pode ser sacrificado nem como Hashem, porque o dono faleceu, nem como Olá, porque não tinha sido designado a Olá ainda. Mas se foi levado para o pasto, designado a Olá, e foi abatido no Bet HaMikdash, como pode ser sacrificado como Olá. Isso que se aprende de Hashem. Pergunta: então a gente viu no shur passado duas braitot. A primeira braita aprendeu de Im Zahar, Im Nekeva, que, por exemplo, no caso do Shlamim, o filhote do Shlamim é sacrificado, a Tmurá do Shlamim também é sacrificada. Tanto num caso se o Shlamim próprio é válido para o sacrifício ou não é válido. Ou seja, não faz diferença, digamos, a mãe foi santificada grávida para o Shlamim e deu cria. O filhote é sacrificado. Mesmo se essa mãe tinha se defeituado já e depois deu cria, se a mãe não pode mais ser sacrificada, deu cria, o filhote é sacrificado. Tanto num caso comum, que a mãe é normal para o sacrifício, a mãe vai ser sacrificada para o Shlamim e também o filhote. Isso é a primeira braita aprendeu de Im Zahar Im Nekeva, a gente viu ontem isso. E a segunda braita aprendeu de outros psukim, pergunta, por que essa segunda braita não aprendeu de Im Zahar Im Nekeva como a primeira braita? Então, explica, responde que a segunda braita sim usa Im Zahar Im Nekeva para aprender a lei do caso de que a fêmea grávida foi santificada para o Shlamim e depois se defeituou, se invalidou para o sacrifício e depois deu cria. Ou se defeituou e a pessoa fez a Tmurá, para dizer que a Tmurá é sacrificada, o filhote é sacrificado mesmo se o Shlamim próprio é defeituoso. Isso que a segunda breda aprendeu de Im Zahar Im Nekeva. Ele aprendeu dos outros psukim, Jirah Kodashech Elot Morod, Nashiriu Lechai Lavladot, num caso comum, que a fêmea é válida para o sacrifício, o filhote é sacrificado para o Shlamim e a Tmurá também. Pergunta Vetepo, Kleikula Maekra. A primeira braita aprendeu tudo isso de Im Zahar Im Nekeva. De Zahar aprendeu uma lei, de Nekeva outra lei, de Im Zahar e de Im Nekeva aprendeu as outras leis. Porque a segunda braita não aprende como a primeira. Então, Im Lomashmale responde que a segunda braita não interpreta só a palavra Im, de Im Zahar Im Nekeva. Então por isso teve que aprender de Im Zahar Im Nekeva no caso que a Shlamim é defeituoso, e no caso, e com relação a um caso comum, aprendeu de Jirah Kodashecha, etc. Ulehai Tana, Denav Kalei Meim Zacharim Nekeva, Tisau Bata, Mayavidle. Então, a pergunta é, o que a primeira braita aprende do Pasuk da segunda braita? A primeira braita aprendeu tudo de Im Zacharim Nekeva, também interpretando só a palavra Im. A segunda braita trouxe o Pasuk Ra Kodashecha, que continua dizendo Tisau Bata Elamakom Asher Yivchar Hashem. O que a primeira braita aprende desse Tisau Bata?
que literalmente significa pegue o animal e sacrifique no Bet HaMikdash. Então fala, Afilu mimirayu, lishnachrina mimorigayu. A primeira Berta vai dizer, esse Tissau Bata veio falar o seguinte, se a pessoa tem que trazer um sacrifício para o Bet HaMikdash, e normalmente se trazia na festa, a pessoa ia para o Bet HaMikdash na festa e ia trazer todos os sacrifícios dele. A pessoa tem que trazer, independente da situação. Ou seja, mesmo se o animal está bem distante, ele tem que se esforçar muito para pegar esse animal de lá, ou digamos os animais estão pisando nos cereais nesse momento. Convém ao dono deixar os animais pisando, fazendo a deixar. Mesmo assim, fala o passuco, Tissau Bata, pegue o animal, onde for que ele esteja, o que seja que ele está fazendo, leve para o Bet HaMikdash para sacrificar. Mas tem que falar uma nova Mishnah. Diz Rabi Eliezer, Vlad Shlamim, lo ikrav Shlamim. Diferente do que a gente falou. Falamos antes que o filhote do Shlamim é sacrificado como Shlamim. Fala Rabi Eliezer que não. A pessoa santificou uma fêmea grávida, santificou como Shlamim, o filhote não é sacrificado. Fala Rabi Eliezer, o filhote é deixado para morrer. Fala Chachamim e Krav. A maioria dos sábios discute e diz que é sacrificado. Amar Rabi Shimon, lo nechleku al Vlad Shlamim, ve'al Vlad Mura, shelo ikrav. Fala Rabi Shimon, num caso do filhote do Shlamim, ou filhote da Tmurá, não tem discussão. Vamos ver na Gemara, melhor sobre isso. Qual o caso do Rabi Eliezer e Chachamim estão discutindo? Alavlad é só no caso do filhote do Shlamim. Rabi Eliezer melo ikrav, Chachamim omrim ikrav. Fala Rabi Eliezer, o filhote do Shlamim não é sacrificado, Chachamim que sim. Porém, Reid Rabi Yoshua verav Papias, Avlad Shlamim sheikarav Shlamim. Rabi Yoshua e Rabi Papias testemunharam que na época do Bet HaMikdash eles estavam lá, o filhote do Shlamim era sacrificado. Amar Rabi Papias, Ani meit sheita lanu parashat Zefrashim, ve'achalnu bepesach, ve'achalnu vlada Shlamim b'chag. Fala Rabi Papias, eles estavam no Bet HaMikdash, eles tinham uma vaca para o Shlamim, sacrificaram em Pesach, comeram a carne. Essa vaca estava grávida, sacrificaram o filhote em outra festa. Então, ele está testemunhando que o filhote do Shlamim também é sacrificado. Não, como disse Rabi Eliezer. Fala Amar Rabi Ami, Rabi Yochanan, fala Rabi Ami em nome de Rabi Yochanan. Mas então, Rabi Eliezer, qual é o motivo de Rabi Eliezer que diz que o filhote do Shlamim não é sacrificado? Amar Kra, ve'im zevav Shlamim korbanon, ve'em velo vlad. A primeira explicação é de ve'im, esse ve'im está sobrando. Fala Rabi Eliezer, Alef Mem é a mesma coisa do que Em, que é a mãe. Veio dar uma dica. A mãe é sacrificada, o Shlamim é sacrificado, o filhote não. Amar Rabi Ami pergunta o sábio. Ela meata im al todaya kriveno achiname deem velovlan. O que você quer me dizer? A Torá fala veim, significa só a mãe e não o filhote? Então também no caso do sacrifício de Todá, Rabi Eliezer teria que falar a mesma coisa? Lá no caso do sacrifício de Todá, também a Torá fala im al todaya kriveno. Vechitem achiname. Se você for falar que sim, no caso da Todá, também Rabi Eliezer vai dizer a mãe é sacrificada, mas não o filhote do Todá. Temos uma breta clara que diz, conforme todas as opiniões, o filhote do sacrifício de Todá, a pessoa pegou uma fêmea grávida, santificou para Todá, o filhote é sacrificado como Todá, mesmo que a Torá fala também lá, im. Então, volta a pergunta, qual é o motivo de Rabi Eliezer? Ela, Amar Rabi Yochanan, Rabi Yochanan falou, sabe? Hanutama de Rabi Eliezer, Gzerah Shema Igader Mehem Adarim Adarim. O motivo de Rabi Eliezer é um receio rabínico, uma lei de Rabanan. Fala Rabi Eliezer, se a pessoa tem uma fêmea grávida para o Shlamim, e vamos dizer que o filhote pode ser sacrificado, tem que ser sacrificado como Shlamim. Existe um receio que a pessoa vai deixar a fêmea procriando mais, os filhotes procriando mais, criando rebanhos e rebanhos de animais que são sacrifícios, e está dizendo que está criando esses animais para sacrificar como Shlamim. Mas na verdade o que ele quer é usar esses animais para o trabalho, o que seria proibido, e não pode usar animais de sacrifício para trabalho. Então para isso não acontecer, fala, beleza, a pessoa sacrificar a mãe, o filhote não, o filhote é deixado para morrer, para evitar que ele tenha rebanhos e rebanhos de sacrifícios, e no final ele faça os animais trabalhar.
Então é um motivo rabínico. Amar Rabi Shimon lo nechleku bechulei. Rabi Shimon falou na Mishnah que Rabi Eliezer e Chachamim só discutiram no caso do filhote do Shlamim. No caso do filhote do Shlamim, e assim por diante, filhote do filhote, etc., não tem discussão. Assim também no caso do filhote da Todá, da Tmurá, não tem discussão. E Balu Eichigdani. A questão, quem disse Rabi Shimon? Lo nechleku shelo ikrevu ela ikrevu? Será que Rabi Shimon veio dizer que todos concordam que o filhote do Shlamim é sacrificado? Ou Dilma lo nechleku shelo ikrevu ela lo ikrevu? Ou talvez todos concordam que o filhote do Shlamim não é sacrificado. Rabi Shimon diz que todos concordam no caso do filhote do Shlamim. Concordam e dizem o quê? Que é sacrificado ou que não? Amaraba mistabra lo nechleku shelo ikrevu ela ikrevu. Faraba, primeira opinião, faz sentido falar que o filhote do Shlamim é sacrificado. Por quê? Maitama. Ad kan lo pali Rabi Eliezer a lei de Rabanan, ela be Vlad, aval Vlad akrai be almo. Faraba, uma coisa é Rabi Eliezer dizer, talvez a pessoa vai manter o Shlamim para que procrie de filhos. Isso é um receio maior. Outra coisa é dizer que a pessoa vai manter o Shlamim para que tenha filhos, e os filhos tenham filhos, e assim por diante. Nesse caso, o receio menor, porque demora mais tempo e mais trabalho. Então, faz sentido dizer, conforme Rabi Eliezer, que o filhote do Shlamim não é sacrificado. Porque existe um receio maior, que a pessoa vai manter o Shlamim para dar cria. Então, o filhote não é sacrificado. Já o filhote do filhote, é menos receio, que a pessoa vai deixar tanto tempo procriando. Então, o filhote do Shlamim pode ser sacrificado também conforme Rabi Eliezer. Assim disse Rava. Rabi Yoshua ben Levi amar, fala Rabi Yoshua ben Levi, lo nechleku sheikrevu ela lo ikrevu. Outra opinião contrária, que no caso do filhote do Shlamim, também Chachamim concordam que não é sacrificado. Por quê? Maitama, ad kan lo pligi Rabbanan lei de Rabi Eliezer ela bevlad. Fala Vlad mitoch ma'asav nikeret machshavto de legadel kabailei. Fala Rabi Yoshua ben Levi. No caso do filhote do Shlamim, também Chachamim concordam que existe esse receio de Rabi Eliezer. Olha só o que a pessoa fez. Na prática, o filhote do Shlamim deu cria. Então fala Rabi Yoshua ben Levi. Também Chachamim vão concordar. Nesse caso, parece que ele está querendo criar rebanhos e rebanhos de Shlamim, para depois usar para trabalho. E a prova é que não só que o Shlamim deu cria, também o filhote do Shlamim deu cria. Então fala Rabi Yoshua ben Levi, também Chachamim concorda nesse caso que o filhote do filhote, assim por diante, não é sacrificado. É deixado para morrer. Viramos a página Tane Rabi Chia Lesioi de Rabi Yoshua ben Levi. Rabi Chia traz uma braita que apoia Rabi Yoshua ben Levi. Im Kesef. Kesef é um carneiro filhote. Então eu vou falar Im Kesef. Vlad Rishon Karev, Vlad Shinenu Karev. Fala a braita, posso ver dizer, o filhote pode ser sacrificado. Se é o filhote, o primeiro filhote, é sacrificado. Como a opinião de Chachamim, filhote do Shlamim. Esse passuco que está no trecho de Shlamim. Então, se é o primeiro filhote, Im Kesef é sacrificado. Já o filhote do filhote, não. E a sequência é uma Kriv, Hu Karev ve'en Vlad kol hakodashim Karev. Fala braita, o filhote do Shlamim é sacrificado, mas o filhote de outro sacrifício não. Por isso fala o passuco, uma Kriv, limitando. Então, essa braita vai como Chachamim, que diz que o filhote do Shlamim é sacrificado, mas o filhote do filhote, não. Como disse Rabi Yoshua ben Levi. Então, Vlad demai. Na sequência fala uma Kriv, ele diz, o filhote do Shlamim é sacrificado, o filhote de outro sacrifício, não. A pergunta é, de qual sacrifício se trata? E de Olá ve Hasham Scharime. Se veio dizer a lei da Olá e do Hasham, é óbvio que o filhote não é sacrificado, porque a Olá e a Hasham são animais machos. Velo bnei Vlad, não engravida. E de Chatat, ilchet agmirela, delemitazla. Não faz sentido dizer que se trata do filhote do Chatat, porque já sabemos disso da Alachá de Moshe Sinai, recebemos de Moshe Rabbeinu, o filhote do Chatat é deixado para morrer. Então, qual é o caso de uma Kriv? Amaravina, leitu Vlad meuseret.
Fala Ravina, se trata aqui do filhote do dízimo. A pessoa pegou a nova cria de animais dele e separou o dízimo. Nesse dízimo tinha uma fêmea grávida e deu cria. O filhote não é sacrificado como dízimo. A pessoa espera que esse filhote se defeitue, pode resgatar, transferir a quantidade para o dinheiro e comer. Davlada meuseret lama likra. Avará mebechor kagamar lá. A questão é, para que precisamos de um passuco sobre o filhote do dízimo? Temos uma Gzerah Shavá que associa entre o dízimo e o animal primogênito. Maaser e Bechor. No caso do animal primogênito, não temos uma situação do filhote do primogênito que é sacrificado, porque o primogênito é macho, não engravida. Então, também no caso do dízimo, o filhote do dízimo não é sacrificado. Para que precisamos aprender isso de uma criva? Fala aqui sim. Podemos falar que o filhote do dízimo é sacrificado. O que você vai me dizer? Que no caso do primogênito não? Lá é impossível. O primogênito não engravida. É claro que o filhote do primogênito não é sacrificado. Então, no caso do dízimo sim é possível. O dízimo pode ser uma fêmea. Então poderá falar que o filhote do dízimo é sacrificado. Kanash fala uma criv que não. Nesse caso do filhote do dízimo, ele não é sacrificado, ele é resgatado e a pessoa pode comer. Entre Beshua e Rabias e Então, a Sugya aqui vai se referir ao testemunho de Rabi Papias. Ele disse que ele testemunha que na época do Bet HaMikdash, eles tinham uma vaca do Shlamim, que estava grávida, deu cria, abateram a vaca em Pesach e o filhote no Hag. Hag normalmente é Sukkot. Então, pergunta, Lerava de Amar Kodashim Kivan Shavar Aleem Regel Echad Kol Yom Veyom Over Aleem Bebal Teacher Meatzelet Baemichli. Pergunta para Rava. Rava disse o seguinte, se a pessoa tem que trazer um sacrifício, digamos, em Pesach, ele não traz em Pesach, cada dia que passa depois de Pesach, a pessoa transgride a proibição de Baal Teacher. Ele atrasou a obrigação dele. Então, se eles tinham que sacrificar esse filhote do Shlamim em Pesach, como é que eles deixaram para sacrificar em Sukkot o filhote? Cada dia eles transgridem a proibição, eles deveriam trazer o sacrifício na primeira oportunidade, que é a festa de Shavuot, que eles vão para o Bet HaMikdash para aliar a regel. Por que deixaram para Sukkot? Marazim Bishmederava falou o sábio, que quando tem que dizer que quem estava lá, dono desse filhote, estava doente em Shavuot, não foi no Bet HaMikdash em Shavuot, por isso ele foi em Sukkot, somente. Primeira resposta, Ravash Amara fala Ravash diferente, Mai Hag Namedek, Tani Hag Shavuot. Fala Ravash aqui, Hag, não se trata de Sukkot, se trata de Shavuot. Tem uma pergunta nem começa. Veidach, por que a outra opinião não falou isso? Por que não falou que Hag é Shavuot? Kol Echad Tani Pesach, Tani Atzeret. Quando a Mishnah fala Pesach, e depois vai mencionar Shavuot, fala Pesach e Atzeret. Não Hag. Hag é um apelido para a festa de Sukkot. Então, essa opinião discute com o Ravash. Pergunta, Yahi, Mayasadute. Se é assim, qual a novidade do testemunho de Rabi Papias? Se sacrificaram a vaca em Pesach, e não tinham como sacrificar em Shavuot o filhote, então é claro que vão sacrificar em Sukkot. Qual é a novidade que eles fizeram isso? Então, explica, Pukimedra Beliezer, da Marvlat Shlamim, Loikrav Shlamim. Kamasedu de Karev. O testemunho de Rabi Papias é contra Rabi Eliezer. Rabi Eliezer disse que o filhote do Shlamim é deixado para morrer, não é sacrificado. E Rabi Papias testemunhou que eles próprios sacrificaram. Então, uma prova contra Rabi Eliezer. Matnizim fala a Mishnah. Vlad Todá, o Tmuratá. A pessoa vem trazer um sacrifício de Todá. Santificou uma fêmea grávida e ela deu cria. O filhote da Todá também é sacrificado como Todá. Ou a pessoa fez Tmurá da Todá, a Tmurá também é sacrificado como Todá. Vlad Vladan, Atsov Kol Adorot, Harelo que Todá. O filhote do filhote do filhote também é sacrificado como Todá, assim por diante. O Bilbat Shentiunim Lechem. Mas tem uma diferença entre a Todá principal e o filhote ou a Tmurá. A Todá principal tem que ser sacrificada. Quando a pessoa traz o sacrifício, ele tem que trazer 40 pães. Lachmet Todá. Isso é só com relação à Todá principal. Com relação a
a toda secundária, o filhote ou a tmurá, não se traz pães. Fala com a Minanemi, qual é a fonte disso? Tentando irmão falar braita, mal omer e acriver. O pastor não precisaria falar e acriver. Podia falar imal toda, veikriva zevach toda. Por que falar e acriver, não? Então fala braita. Mafrish toda veavda, veifrish acheret achtea, venimtzet rishona, vereshten omdot. O seguinte caso, a pessoa tinha que trazer um sacrifício de toda. Ele santificou o animal A, perdeu esse animal A. Santificou o animal B, não sacrificou ainda, e achou o animal A. Agora ele tem os dois animais disponíveis. Fala a braita, da onde se vê que ele pode escolher qual que ele quer sacrificar para toda? Então, Minayin Shezu Shetzei Akriv Lachmaima. Estamos domar toda e Akriv. Por isso falou o Pasuk, toda e Akriv, de forma geral, sacrifique a toda. Qualquer uma dessas duas, você pode escolher para sacrificar. E a Lechem. Agora, essa primeira toda que foi sacrificada precisa de 40 pães. Também o segundo animal foi santificado para toda. Será que quando ele vai ser sacrificado precisa também de pães? Estamos no Maria Akriveno Achat Veloshtaim. Por isso eu falei Akriveno no singular, para dizer que existe uma diferença entre o primeiro animal que foi sacrificado, que precisa de pães, e o segundo que não precisa de pães. Pergunta, de onde você vê que o filhote da Todá também vai ser sacrificado como Todá? Ou a Tmurá vai ser sacrificada como Todá? Ou no caso de antes, o segundo animal que sobrou, quando a pessoa tinha os dois animais, um sobrou, de onde você vê que esse segundo animal também vai ser sacrificado como Todá? Tamudomar al Todá. Falou o Pasuk al Todá, além da Todá, você vai sacrificar os outros animais secundários, o filhote, a tmurá e o hiluf. E a chol e o kulan teonot lechem. Será que todos precisam de pães? O filhote da Todá também, a tmurá da Todá também. Estamos do mar al zebach Todá. Por isso a Torá fala de forma específica, no singular zebach Todá, que somente a Todá precisa de pães. Todá teonot lechem, velovradá, tmuratov e chalifatá teonot lechem. Já os outros animais secundários não precisa de pães. Por isso a Torá fala zevach Todá no singular, não fala zivre Todá. Mantendo e fala uma nova Mishnah. Tmurat olá. A pessoa tem um sacrifício de olá. Fez a tmurá. Vlad tmurá. Ou, no caso adiante, a tmurá deu cria. A pessoa pegou uma fêmea como tmurá do sacrifício de olá. Essa fêmea deu cria. Vladá, ad sof kol haolam, harelu keolá. Fala a Mishnah, o filhote macho dessa tmurá e o filhote do filhote e assim por diante vão ser sacrificados como olá. A olá tem que ser macho. Então a pessoa pegou uma olá e fez a tmurá com uma fêmea. Essa fêmea não pode ser sacrificada como tmurá da olá. A fêmea deu cria para um macho, o macho é sacrificado como olá. Se a fêmea deu cria para uma fêmea, e essa filha deu cria para um macho, o macho é sacrificado como olá. Assim por diante. Além da tmurá da olá, se a tmurá é macho, ou dos filhotes da tmurá, no caso que a gente mencionou, tem que ser sacrificado exatamente como a olá. Toda a carne é sacrificada, o couro não, o couro é dado para os kohanim, e é necessário cortar o corpo do animal, dilacerar, para queimar em pedaços. Hamafrish nekeva leolá. Fala Mishnah, a pessoa pegou uma fêmea e santificou para o sacrifício de olá. Não pode ser sacrificado como olá, olá tem que ser macho. Ve'aldá zachar. Agora, essa fêmea deu cria a um macho. O que se faz com esse macho? Primeira opinião é de Tanakama, Chachamim. Pega esse macho, leva para o pasto, espere que ele se defeitue, aí já é possível resgatar. Faça o pedido, transfira a santidade desse macho para dinheiro, pegue o dinheiro e compra um sacrifício de olá. Ou seja, fala Chachamim. Se a pessoa santificou uma fêmea para olá, a fêmea deu cria a um macho, esse macho não pode ser sacrificado para olá. Não sei porquê. Mas esse macho tem que ser resgatado depois que se defeitue e com o dinheiro compramos uma olá.
Rabi Elazar Omer, fala Rabi Elazar, o Atzmo e cravo lá. Fala Rabi Elazar, o próprio filhote vai ser sacrificado. Vamos ver na Gemara. Explica. Fala Gemara, mais na recha de lo pligi, ou mais na seifa de pligi. O princípio da Mishnah, mente num caso parecido com a sequência. O princípio é que a pessoa tinha um sacrifício de olá, pegou uma fêmea grávida como tmura da olá, e a fêmea deu cria para um macho. Então, esse é um caso do princípio. No princípio não tem discussão, aparentemente. Lá no princípio a Mishnah fala claramente, o filhote dessa tmura é sacrificado como olá. De repente, no final da Mishnah tem uma discussão. A pessoa santificou uma fêmea para olá, e a fêmea deu cria a um macho. Lá Rabi Elazar e Chachamim discutiram se pode ser sacrificado ou não. Fala Chachamim que não, fala Rabi Elazar que sim. Então, por que no princípio da Mishnah não tem discussão e na sequência sim? São casos praticamente iguais. Então, Amar Barbachana, Bemachloket Shnuya, Rabi Elazar. Fala a primeira explicação, Rabi Barbachana. O princípio da Mishnah sim depende desse debate do final. O princípio vai como Rabi Elazar. Assim como disse Rabi Elazar, que a pessoa que santificou uma fêmea para olá e a fêmea deu cria a um macho, esse macho é sacrificado para olá. Ele vai dizer a mesma coisa no princípio. A pessoa usou uma fêmea como tumurada olá, e essa fêmea deu cria, o filhote é sacrificado para olá. Mas Chachamim vão discutir nos dois casos que não. Verava Amar, afilo de Marabanã. E Rava discute e diz que o princípio da Mishnah vai como Chachamim também. Sua diferença entre o princípio e o final. Por quê? Ad kan lo pligi a lei de Rabi Elazar, ela gabe uma frishne que vale olá. Deime lo karva. Fala Rava o seguinte. No segundo caso da Mishnah, a pessoa santificou uma fêmea para olá. Agora, essa fêmea não pode ser sacrificada. Então, por causa da santificação da fêmea grávida, o feto se santificou também. Mas a santidade desse filhote provém da mãe. E a mãe não pode ser sacrificada para olá e nunca pôde. É uma fêmea, não serve para olá. Então por isso fala Chachamim, o filhote não pode ser sacrificado para olá, porque a santidade dele provém da mãe, que é inválida. Então o filhote também é inválido. O filhote vai ser resgatado depois de se defeituar e vamos usar o dinheiro para olá. Esse é o caso da sequência. Já no princípio, um caso mais leve. Aval, Gabet Murá, Deimename Karva, Afil Rabanan Modo, como explicam os comentaristas aqui. No primeiro caso, a pessoa tem um macho para olá. Esse macho pode ser sacrificado. A pessoa pegou uma fêmea como Tmurá. A santidade do macho, válido, passou para essa fêmea, e a fêmea teve um filhote macho. A santidade desse macho provém do primeiro macho. Esse filhote macho se santificou pela mãe, que se santificou pela olá válida, que é macho. Nesse caso, fala Chachamim, a santidade desse filhote provém principalmente do primeiro macho, que é válido para o sacrifício, por isso o filhote macho da Tmurá pode ser sacrificado. Essa é a diferença. No segundo caso, a pessoa santificou uma fêmea para olá, a fêmea nunca pode ser sacrificada para olá, não pode ser sacrificada para olá, nunca pode, então o filhote não pode ser sacrificado. Mas no primeiro caso, fala Chachamim, primeiro tinha um macho para olá, que é válido. Fez a Tmurá com uma fêmea que teve um macho como filhote. A santidade desse filhote provém do primeiro macho que é válido, então esse filhote pode ser sacrificado. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor esses assuntos, a opinião de Rabi Elazar também, com muito mais conceitos e novidades. Amém.